Muito bem, então agora a gente já trouxe o computador para cá e o Daniel vem mostrar pra gente um mapa astral e a aplicação desses conceitos que ele já vem apontando aí algumas coisas, né? Vai trazer um pouco pra gente como é que isso funciona ao analisar um mapa. Vamos lá, Daniel? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né, os elementos de um mapa astrológico para que depois eu possa fazer essa leitura. Eu vou mostrar de uma forma simples, né? Mas é bom a gente saber para na hora que eu estiver falando dessa estrutura de leitura vocacional dentro de um mapa, as pessoas poderem estar minimamente, né, confortáveis, embasadas. Bom, então aqui a gente tem aqui, né, um mapa de agora, por exemplo, que eu fiz, né, para a gente poder usar de exemplo. E a primeira coisa, então, que eu preciso falar aqui, então, vão ser os planetas, né? Então, aqui tem o símbolo dos planetas. Aqui é o símbolo, ó, de Mercúrio, né? O símbolo do Sol, o símbolo de Vênus, o símbolo de Júpiter e assim sucessivamente. Esses símbolos que existem aqui, né? O Marte que eu citei também, né? Esse símbolo do masculino, por exemplo. Então, esses planetas, então, quando a gente nasce, no momento em que a gente nasce, que a gente respira pela primeira vez, esse é o mapa que representa esse momento, que mostra como é que o céu estava nesse momento, aonde estavam os planetas, né, nos signos. Então, a Terra, ela está aqui no meio. A astrologia, ela é geocêntrica, ela não é heliocêntrica, né? E é interessante porque ela, depois quando eu for falar daqui a pouco das casas, eu vou mostrar como que a astrologia, na verdade, ela não é nem geocêntrica. Antropocêntrica. Ela é antropocêntrica. É aqui, né? A hora Exatamente. que eu nasci, onde eu nasci. No lugar Isso, onde eu nasci, né? da A Terra. Terra inteira, é aquela cidade. E aí, esses planetas, eles são as forças. Eles são os verbos. Tem uma forma de entender a astrologia em que diz que os planetas são verbos, né? E os signos estão aqui em volta, né? Então tá aqui esse círculo aqui em volta, ele é o zodíaco, né? Começa aqui em Áries, né? Touro, Gêmeos, e vai percorrendo esse caminho até chegar em Peixes, que é o último signo, e começa em Áries novamente. Esse zodíaco, né? Os signos, então, eles são assim, as cores, os tons que essas forças planetárias vão assumir. Então, por exemplo, eu tenho o Marte aqui, que é um exemplo fácil da gente usar, né? Eu gosto de usar o Marte porque ele é mais simples de usar como exemplo. Ele fala daquilo que eu falei, dessa minha forma de agir no mundo, de garantir o meu espaço. Mas como que eu vou fazer isso? Como que vai ser essa forma? Então, quando Marte está em Áries, que é um signo regido pelo próprio Marte, que é um signo de luta, de conquista, então a pessoa, ela tem essa forma ariana de conquistar o seu espaço. Ela é invasiva, né? Não invasiva no sentido de desrespeito, ela ocupa o espaço, ela sai na frente, né? Quando ela tem um Marte em Touro, né, ela tem um outro tom de expressar. Né? A gente fala que touro é teimoso. Então a pessoa que tem Marte em Touro, ela pode não largar o osso de jeito nenhum. Uma pessoa teimosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser perseverante. A perseverança, ela é a expressão luminosa de Touro. A teimosia é a expressão não luminosa de Touro. Então veja como aí tem essa posição desses planetas nos signos que vai dar essa tonalidade. E aí, quando eu falei lá, né, atrás do campo, quando eu citei o exemplo do tênis, né, esse campo onde essas forças vão poder ser expressas de uma forma mais específica na vida de cada indivíduo. Né? Porque quando Marte está num signo, que eu falei, Áries, Touro, enfim, outro, né? Gêmeos é interessante de falar, né? Marte em Gêmeos. Gêmeos é comunicação, não é? Não. Marte é a forma de eu me afirmar no mundo. Como que a pessoa vai se afirmar no mundo? De alguma forma, sim. Pode ser um escritor que se afirma dessa maneira, por exemplo. Não precisa ser necessariamente uma pessoa que fale, né? Mas isso acontece de um modo geral na vida. Mas aqui no mapa astrológico existe essa parte, esse lugar onde os planetas estão colocados, essa faixa
onde os planetas estão colocados, e que essa faixa tem divisões, tá? Divisões. Então, esses quadrados onde os planetas estão são as casas. A gente chama de casas, né? Quando a gente fala ascendente e meio do céu, ascendente todo mundo ouviu falar, meio do céu não é todo mundo, ascendente todo mundo ouviu falar. O que é o ascendente, né? O ascendente é essa linha aqui, essa linha. O ascendente, ele é o início da casa 1, que é esta casa aqui, ó. O ascendente, ele é o início da casa 1. Quando eu falo que é o início, significa assim, a casa 1, ela tem esse tom do ascendente. E todas essas linhas são inícios de casas 2, 3, 4 até a 12. Certo. Essas casas são as áreas de experiência da vida. Então a casa 1 é a casa do eu, é a casa da formação da minha identidade, né? É a casa da formação dessa minha identidade para o mundo. Essa interface entre eu e o mundo. Como o mundo me vê? Tem muitas coisas da casa 1 que vão estar falando a respeito disso. Como eu desenvolvo, né, essa minha... O Jung chamou de persona. Né? Esse personagem para o mundo. Então, esse personagem para o mundo, ele tem uma relação muito próxima com a casa 1. Ela fala tudo do nosso personagem? Não. Por isso que eu falo que a astrologia, ela tem uma complexidade também, que a gente tem que ter um respeito para a gente poder agora, nesse momento, falar, calma, vamos ficar, né? Vamos atender essa necessidade, né? Mas ela fala desse personagem. Esse personagem para o mundo é importante. O personagem, o ego, a gente fala que, né? Ele é necessário, ele está aqui, ele é um atributo da natureza, da vida. Então, o meu personagem, a ideia central dele é que ele mostre algo que eu aspire, que eu queira desenvolver em mim, uma qualidade. Se essa qualidade, se esse personagem que eu busco no mundo, ele oferece espaço para a expressão das minhas outras partes, inclusive da minha natureza essencial, inclusive da minha expressão vocacional, profissional no mundo, tá ótimo. Ele está cumprindo com o seu papel, ele está ocupando o seu lugar. Agora, se esse personagem, ele quer ser o grande, vamos dizer assim, ele quer ocupar todo o espaço da minha vida, eu acredito que eu sou esse personagem, porque aí eu falei da consciência lá atrás, né? Sim. É a consciência. Se a minha consciência entende que esse personagem é ela, acabou. Não tem espaço para outras coisas. Então, essa área da vida não está sendo vivida de uma forma adequada. Tá. Começa aí. E aí existem as outras áreas da vida. É uma certa sucessão, existe uma certa sucessão natural de um desdobramento da própria complexidade da vida. Então, primeiro tem esse eu da casa 1, depois tem o meu da casa 2. O meu. O que são os meus valores? Como que eu defino aquilo que eu gosto, que eu não gosto, aquilo que eu dou importância, que eu não dou importância? Aí vem a astrologia e fala, a casa 2 é a casa do dinheiro. Por quê? Qual que é o valor mais importante da nossa sociedade atual? Né? É o dinheiro. Mas o dinheiro é apenas entende? É uma expressão disso que eu valorizo na vida. Então, quando eu desenvolvo os meus valores diante da vida, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero, eu vou amadurecendo a minha consciência. E aí, os meus valores passam a ter uma profundidade maior. Sim. A casa 3 é a casa da comunicação e do conhecimento. Então, o que tem... Aí a ideia é o seguinte, tem os planetas. Ó, nesse mapa de agora, por exemplo, aqui, tem o Marte na casa 2. O que significa ter essa força de conquista na casa 2? Que esta pessoa que nasceria com esse mapa, por exemplo... se ela canalizar as forças dela para lutar pelo que ela quer, para lutar pelo meu dela, para aquilo que ela tem como essa concepção, e ela desenvolver isso ao longo da vida dela, saber conquistar aquilo que é importante para ela. Essa é a ideia, entendeu? Saber conquistar aquilo que é importante para ela. O que é importante para ela? É a consciência dela que vai ir definindo isso ao longo da vida. Certo. Por isso que eu sempre trago a dimensão para uma questão de consciência. E aí... As casas vão seguindo, né? E eu falei da casa 3 do conhecimento, né? Da comunicação. Então, é uma área da vida onde eu vou explorar o desenvolvimento desse atributo de conhecer as coisas, de saber o que são as coisas, de saber
o nome das coisas, por exemplo. Né? Assim, primeira coisa é dar nome às coisas para que a gente possa se comunicar. Sim. Né? E aí chega uma casa muito importante aqui, que é a casa 4. Ó, a casa 4. Você pode ver que aqui tem linhas mais grossas, né? Tem essa linha aqui que eu mostrei do ascendente e uma oposta a ela que a gente chama de descendente, que é mais grossa do que essa, certo? E tem uma linha aqui que é da casa 4, que ela também é mais grossa, que ela é a oposta da casa 10, né? Que é a casa que nós vamos falar da vocação, né? Então, assim, essa casa 4, pode ver que ela está no fundo do mapa, né? A gente fala que é o fundo do céu e a casa 10 é o meio do céu. Então, essa casa 4, ela tem eu quero trazer aqui uma importância dela no sentido daquilo que eu vou colocar daqui a pouco, que é em relação à casa 10. A casa 4 é a casa primeiro assim, da minha família, da minha base familiar, né? Só que a família e a base familiar, essa experiência, ela vai construir em mim algo que nós chamamos de identidade. Veja, eu falei consciência, o meu personagem para o mundo, né? Mas aí existe algo que se chama identidade. Eu me identifico com algo na medida em que eu sou parte de uma família, né? Eu me identifico com aquilo. Que eu sou parte de uma cultura, eu me identifico com aquilo. Aquilo está na minha raiz, né? Só que essa minha identidade, ela também precisa ser uma identidade construída, trabalhada, amadurecida, né? Eu tenho traumas de família, né? Eu tenho bloqueios emocionais que surgiram a partir dessa minha experiência de pai, de mãe, né? de casa. Né? Então, como eu construí a minha identidade? Ninguém é perfeito, todo mundo tem suas coisas boas, um trauma, pai e mãe, não tem pai e mãe perfeito, né? Quem aqui achar que é o maior prejudicado dessa história está enganado. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? Isso aí. Mas qual que é a questão? Essa casa 4 com a casa 10, eu quero trazer uma imagem assim, pensa um homem de pé, com a coluna vertebral, né? Então assim, os pés estão no chão e a cabeça está no céu. Quando os pés eles estão firmes no chão, esse homem ele está de pé. E estar de pé é uma coisa muito importante para o ser humano. Então, para que nós possamos estar de pé na vida, a casa 4 é que dá essa raiz, essa sustentação. Raiz. A casa 4 bem trabalhada. A minha identidade bem trabalhada. Isso eu vou fazendo ao longo da vida. Ao longo da vida. É construção, é relacionamento, é terapia, é um monte de coisa que vai amadurecendo a minha identidade. Então, eu queria colocar isso porque, assim, a gente vai falar de uma vocação, mas aí esse eixo da casa 4 com a casa 10 que eu estou aqui mostrando é um eixo importante porque, assim, eu vou trazer a imagem de uma árvore, que ela é muito bem-vinda para esse exemplo. A árvore, ela tem as raízes dela no chão. Na medida em que a árvore ela tem um solo adequado, um clima adequado, uma condição adequada, ela vai desenvolver, ela vai crescer naquilo que é o seu potencial de árvore. Se você limita as condições, ela vai se desenvolver naquilo que você permite que ela se desenvolva. Pega um bonsai, né? Então o bonsai, a pessoa fica o tempo inteiro limitando o desenvolvimento daquela árvore e ela sempre permanece pequena. Então quando a gente não trabalha, não desenvolve essa nossa raiz, essa nossa identidade, a nossa árvore, o nosso ser, a nossa vida, ela vai atingir o tamanho que é possível. E vai florescer aquilo que é possível. Então a casa 10 é o florescimento dessa condição da raiz. Da base. Então, sem esse entendimento, a gente fica... eu sinto que fica faltando aquilo que é essencial, né? A gente pensar numa vocação é muito legal, né? Quando a gente sente que a gente não tem o nosso lugar no mundo, não se sente adequado na vida, não sente que a gente está, né, se expressando, se colocando, a gente sente essa falta de um lugar na vida. Não é profissão, como eu falei, não é trabalho, né? É um lugar. Às vezes a gente está falando de uma falta de base,
Né? A pessoa tem medos, né? Medos. Os medos que a gente tem dentro da gente, eles limitam o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é importante aí a gente explicar dessa forma. E aí vai as casas até chegar na casa 10. Eu não quero me estender mais nisso, que eu acho importante. Então, assim, quando chega na casa 10, então ó, tá aqui, né? A cúspide da casa 10, ou seja, essa linha aqui, que marca o início da casa 10, ela está num signo. Sim. Né? A casa 10, quando a gente olha a casa 10 aqui, parte da casa 10 tem o signo de Virgem e parte da 10 tem o signo de Libra. Mas o signo que importa para nós é esse que está na linha, na cúspide. É ele que dá o tom, é ele que dá a energia e a força. Ah, mas tá no finalzinho aqui, já tá quase em Libra. Não importa. Não importa, é o que está, tá? Aí, esse signo é a primeira coisa. Lembra que eu falei que os planetas, quando os planetas, né, estão num signo, o signo dá a cor da manifestação daquele planeta. Vale a mesma coisa para a casa 10. Então, a casa 10, o que é ela? A casa 10 ela vai falar desse espaço, né? Esse campo, que eu estou falando de campo, então é esse campo onde eu tenho uma vocação, onde eu tenho um talento. É esse campo onde eu ocupo um lugar dentro do coletivo de alguma forma. Esse é o campo da casa 10. A cor desse campo é o signo que está na cúspide da casa 10. É a cor desse campo. Por exemplo, aqui que está com Virgem. Então, Virgem ele é um signo que eu vou usar uma palavra aqui que eu considero muito importante para Virgem: integridade. Tá? O signo de Virgem tem como uma das suas palavras importantes a palavra integridade. Pô, Virgem é perfeccionista, é metódico. Todo esse perfeccionismo, todo esse lado metódico, ele nasce do impulso pela integridade, que é o impulso essencial do signo de Virgem. Então a pessoa que tem a casa 10 em Virgem, assim, o tom daquilo que ela tem como vocação é a integridade. É o tom. Aquilo que ela for... Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela vai ser um varredor de rua. Um varredor de rua. Essa pessoa, se ela tem a casa 10, um varredor de rua tem uma ocupação extremamente importante dentro da sociedade. Né? E aí ele está lá e ele varre a rua, mas, por exemplo, você vê às vezes pessoas que elas vão varrendo assim de um jeito meio... vai deixando para trás, sabe? Deixa uma rua lá, você tem um carro que está perto da calçada, mas ele vê que tem folha, ele nem passa a vassoura e tal. Se uma pessoa tem Virgem na casa 10, então na hora que ela está ali, ocupando esse lugar, ela vai ter esse cuidado. E pode ser que essa pessoa, se ela não fizer essas comparações de dinheiro que a gente fica fazendo, pode ser que ela se sinta bem fazendo isso. Entendeu? Pode ser que ela se sinta... Ela tem condições de ali sentir que ela tem uma participação importante na vida. Mas ela vai estender essa integridade para muitas coisas. Né? Então, esse varredor de rua, ele volta para a casa dele e ele vai ter lá uma reunião de bairro. Uma reunião de bairro, lá o pessoal vai se reunir, não sei o quê, vai falar alguma coisa, discutir um assunto importante. E aí as pessoas começam a comentar de um assunto e essa pessoa, que é o varredor de rua, ele pode chegar nesse assunto e falar assim: olha, escuta, isso que vocês estão fazendo está errado. Não é desse jeito. Porque ele tem uma coisa com a integridade. O lugar que ele ocupa é da integridade. É de fazer bem feito, né? Tem uma frase, tem um texto bonito, assim, meio poético, que fala assim, né? Que Deus chega para o seu filho de Virgem e fala assim: Virgem, através de ti, a minha obra será aperfeiçoada. Você vai aperfeiçoar a minha ideia, né? Então, esse é o lugar que eles precisam ocupar
na vida. Essa é a ideia. Aí eu estou falando o quê? Eu estou falando do signo que está na casa 10. Na casa 10, né? Com Virgem na casa 10. Que é, no caso aqui, o que a gente está vendo aqui é o de Virgem. Agora sim, podem existir planetas. Aqui nesse mapa, por exemplo, Vênus, que está aqui, ele já está nessa linha da casa 11. Então eu já não considero mais ele dentro da casa 10. O Sol, que é muito importante da gente falar, que eu não posso me esquecer, né? O Sol, ele está bem próximo da casa 10. Então eu vou considerar aqui o que a gente chama assim, que o Sol, ele faz uma conjunção com essa linha da casa 10 e isso traz a expressão dele também para a casa 10. Pode ser que tenha na 9, que é a casa que está aqui atrás, mas ele pode ser incluído na casa 10 pela proximidade com a linha, tá? Tá. Tem que... Sim. Eu sei que a coisa fica assim, mas só pra gente aproveitar esse mapa aqui. Pô, uma hora na linha certinho, agora só porque é o Sol, não é? É só porque é o Sol, porque é o Sol. Isso que você falou é o virginiano perfeccionista, Tá bom. entendeu? A integridade... Beleza. Então, assim, quando tem um planeta na casa 10, significa que essa força que é esse planeta, ela vai precisar se expressar ali. Vamos imaginar que fosse o Marte. Vou começar por ele, que eu gosto dele como exemplo. Vamos imaginar que fosse o Marte. Marte não é a luta? Sim. Não é a conquista? Não é começar as coisas, plantar a semente? Sim. Então, a pessoa que tem Marte na casa 10, ela vai ter uma coisa assim, por exemplo, o cara, tudo que ele vê na vida e tal, ele vai atrás, ele não espera ninguém, né? Ele não tem medo de enfrentar alguns desafios, ele gosta de um desafio, né? Tá o cara numa empresa lá, tal, e aí essa coisa assim que tem hoje em dia muito essa palavra que eu não gosto muito, que é proatividade, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas ela cabe nesse contexto, uma pessoa que ela é proativa, né? Tá lá, tá a bola quicando e tal, e o cara é o primeiro que vai chutar aquela bola. Aí alguém vai dar um cargo de liderança para ele, o Marte pode exercer um cargo de liderança na casa 10. Mas liderança onde? Só na empresa para ganhar dinheiro? É isso que a gente está falando, né? É um lugar da vida, né? Tá lá, o cara gosta de jogar futebol no final de semana tal, e aí tem que decidir o churrasco lá, quem vai fazer. Ele é o cara que decide, ele é o cara que mobiliza as pessoas para... As pessoas têm até naturalmente com o tempo, como eu falo de um lugar, né, eu gosto dessa palavra, ele é um lugar que a pessoa está ocupando, as pessoas reconhecem esse lugar que a pessoa ocupa e já manda o cara fazer, entendeu? Vai lá, a gente precisa fazer um churrasco que você organiza, porque sabe que o cara tem esse atributo, né? É um tom, é um dom, é um talento dele. Ele gosta de fazer. Aí, o Sol que está aqui, né? Então assim, não podemos esquecer do Sol. Eu não posso deixar de falar do Sol aqui. O Sol é o centro do sistema solar. É a fonte da vida, a fonte de tudo que existe aqui, como esse cosmo que nós temos a capacidade de perceber com os nossos olhos. Aqui. Essa é a nossa dimensão aqui do sistema solar. E aí, como que é a correspondência do Sol? Porque quando a gente fala de astrologia, de signo, o pessoal fala muito de horóscopo, né? Pra não dizer que eu nunca li um horóscopo, porque não dá pra dizer que eu nunca li, né? Mas assim, eu já li porque, sabe, assim, tava um dia ali, mas eu não tenho nenhuma ligação com o horóscopo. Por quê? Porque o Sol, como uma parte essencial do sistema solar, como centro de vida, de força, ele vai ter que corresponder a algo assim em nós. Se eu fico falando do Sol, o cara ele é aquariano, então ele é assim, é assim e é assim. E eu dou a delimitação daquilo que ele é, eu não estou falando de uma fonte inesgotável de energia para nossa... ela é esgotável, daqui 4 trilhões de anos o Sol vai deixar de existir. Então, para nossa consciência é inesgotável, né? Então, em nós, o Sol é um vir a ser. Então, quando a gente fala de talento, de dom, ótimo, é a casa 10, é um lugar na sociedade. Mas como indivíduo, como ser humano, eu tenho um Sol que ele pode se desenvolver e pode expressar sua luz durante toda a minha vida. Eu posso ampliar a expressão dessa luz durante toda a minha vida. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, o Sol em Virgem, o que é integridade? Até onde a minha consciência entende. Porque eu posso achar que por exemplo, eu posso achar que é íntegro
eu ser duro com meu filho. Posso achar que isso é íntegro, eu ser duro com meu filho. Mas quando a minha consciência se desenvolve, eu descubro que eu ser duro com meu filho pode criar algum tipo de problema para ele em alguns momentos. E eu começo a flexibilizar isso por causa da minha integridade. A minha integridade continua. Se eu não respeitar isso, eu estou deixando de ser íntegro e eu estou sendo rígido e metódico, sem respeitar a dinâmica da vida. Então, a integridade de virgem, ela vai ser conquistada ao longo da vida da pessoa. Até onde essa pessoa vai expressar isso, se ela vai permanecer uma pessoa que a vida inteira fica arrumando detalhe, e preocupada com vendo só a mancha do quadro lá, né? Olha para um quadro e não consegue ver, só vê a mancha, só vê o problema. Se o virginiano fica a vida inteira nisso, qual que ele desenvolveu do sol dele? Da manifestação solar dele? Pouco. Então, quando o horóscopo traz essa questão, né, é isso, é assim, virginiano, isso é muito limitante para aquilo que o sol é, tá? Só queria colocar isso. Como eu estava falando, né, o sol, ele estando na casa 10, ele vai adquirir uma importância no sentido assim da pessoa expressar o talento dela, né, na vida, trazendo com isso a sua natureza essencial, né? E é essencial que a pessoa consiga fazer isso, é essencial que a pessoa descubra isso, encontre esse lugar na vida. Até aqui, né? Até aqui, o que eu falei, o que eu trouxe como estrutura de leitura de um mapa é o mais simples possível. Né, que com isso assim seria a forma mais simples das pessoas poderem, principalmente que eu falei da casa 10, né, não toda aquela estrutura que eu falei dos casas até a casa 4, assim, mas da casa 10, as coisas do signo e dos planetas dentro da casa 10. Agora, tem uma coisa que também é significativa, que também é importante para essa compreensão, que é assim. Eu falei que os planetas regem signos. Sim. Eu falei que Marte rege Áries, eu falei que Mercúrio rege Virgem, né? O Sol rege Leão, a Lua rege Câncer, e por aí vai os outros signos. Tem um signo na casa 10, como a gente está vendo Virgem aqui nesse mapa. Tem um signo na casa 10. Nos outros mapas, cada mapa é um signo. Sim. Né? Então tem um planeta que rege a casa 10 de um mapa. Certo. Então, neste mapa, que tem Virgem na casa 10, Mercúrio rege a casa 10 desse mapa. Tudo bem? Tamo junto. E aí, aonde está esse Mercúrio? Que casa que ele está? Que signo que ele está? Então, é importante que a gente também veja isso, porque isso também vai... Eu vou mostrar, inclusive, depois no meu mapa isso, né? Como que isso pode ajudar a gente a entender um lugar, uma área, um campo de expressão do nosso talento na vida. Então, por exemplo, aqui, ó, Mercúrio está na casa 9, aqui em Leão. Né? Mercúrio geralmente está muito próximo do Sol. Quando a gente olha no céu, os dois estão muito próximos, né? Aqui está sempre próximo. Tá. Mercúrio está aqui na casa 9. A casa 9 é uma casa da busca pela verdade, é uma casa da pesquisa, da filosofia, da religião, do ensino superior, entendeu? Das viagens, de você conhecer além das fronteiras daquilo que você já conhece. Tudo isso que eu falei, né? Você sempre busca conhecer uma verdade que está além das suas próprias fronteiras. Essa é a natureza da casa 9. Então, se o regente da casa 10, como é o Mercúrio nesse caso, está na casa 9, então, se eu buscar esse campo de vida, eu vou conseguir expressar talvez mais facilmente o meu talento.
Entendeu? Que é a integridade. Mas Nessa forma, aplicada ao estudo de um conhecimento superior e ou nas viagens. religião, filosofia, né? Então é isso que eu queria colocar mais, né, como um elemento. Eu sei que isso e tem mais, né? Eu acho que não dá, mais do que isso, eu acho que fica um pouco complicado, assim. Mas eu acho que isso dá para as pessoas poderem ver como que dentro dessa compreensão da astrologia, né, a gente consegue ver que existe uma arquitetura para tudo na nossa vida. Nós somos um conjunto de forças que, quando a gente consegue estabelecer um alinhamento com essa arquitetura, a gente encarna. A gente encarna o quê, né? A gente encarna as forças celestes na existência, na vida, na Terra. E a Terra precisa disso, né? Como que a gente chegou aqui até agora como humanidade? Muitas pessoas extremamente importantes fizeram isso, como expoentes, como gênios. Mas também muitas pessoas no dia a dia da vida fazem isso o tempo inteiro. Sim, né? Todo mundo. Todo esse coletivo crescendo junto, né? Hoje, nesse momento da nossa sociedade brasileira tão importante, o quanto que nós estamos tendo que amadurecer muito para poder continuar, né? Para dar os passos que a gente precisa dar como cultura, como sociedade. E assim sempre. Daniel, se eu puder resgatar aqui os pontos principais, então, dessa teoria para a gente olhar o profissional no mapa, a gente falou, então, da importância da casa 1, que é o que traz a minha essência, do quem eu sou. A minha persona. A minha persona, de como eu me apresento para o mundo. Isso. A gente falou da casa 2, que é dos meus valores, que é o meu. A gente falou da casa 4, que é o fundo do céu, as minhas raízes, o que me dá sustentação para eu poder crescer mais alto. A minha identidade. Em direção à casa 10, que é onde está o meu meio do céu, que é onde está a expressão da minha vocação. Isso. E que então, olhando para essa casa 10, eu preciso olhar em que signo ela começa, que outros planetas estão ali, e onde é que está o regente desse signo onde a minha casa 10 começa. Foi? Já vou começar a analisar mapa, hein, gente? Futuro astrólogo. Maravilha, quem sabe? Eu estudo, não sei se é pra isso, eu estudo pra mim. Beleza, então agora a gente já tá no momento de ir pra aplicação dos exemplos? Sim. Muito bem, então vamos lá agora conhecer alguma aplicação prática dessa teoria que o Daniel trouxe pra gente. Vamos lá.